Olá a todos, aqui é o Henrique Vicentini do canal Eu Paterno e hoje a gente vai falar sobre o uso do celular das crianças. Dar ou não dar celular para as crianças? Qual a opinião de vocês? Eu quero trazer alguns temas aqui para a gente poder refletir e aí no final a gente tomar a decisão aqui. No último episódio a gente falou sobre o uso de telas em geral, agora a gente vai falar mais especificamente sobre o celular. E a gente falou sobre uma entrevista também no programa Roda Viva do Jonathan Haidt. A gente também vai focar um pouco mais agora nessa entrevista e também no livro dele, que eu queria compartilhar aqui com vocês, que é esse aqui, A Geração Ansiosa, como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. Eu ainda não terminei de ler, já comecei aqui, mas acho que vale a leitura para todos os pais. Tem uma frase aqui no final que eu achei bem interessante. Estamos super protegendo nossos filhos no mundo real e não os estamos protegendo bastante na internet. Então já começamos a reflexão por aí, né? E tem um outro livro também que eu me baseei para fazer esse episódio. Esse está no meu Kindle, mas eu gostei muito desse livro também, fica como sugestão, que se chama Cadê o Brincar? Da educação infantil ao ensino fundamental, que é da Flávia Cristina Oliveira. É um livro bem interessante também, que fala muito sobre o brincar, sobre a infância, a importância do brincar, e é sobre isso que a gente vai começar a nossa reflexão, falando sobre o que é a infância, concepção de infância na visão desses especialistas aí sobre o assunto. Todos os especialistas falam sobre a importância do brincar. Todos os mamíferos brincam, macaco, gorila, cachorro, leão, porque é a maneira que a gente tem de aprender sobre o nosso próprio corpo, sobre os nossos limites, sobre o limite do outro, sobre como fazer interações sociais, né? Aprendemos sobre o olhar, sobre um rosto, uma cara brava, e aí a gente sabe que a gente não pode mexer com aquela pessoa ali naquele momento, né? Tudo isso é aprendido através da brincadeira. E até coisas que a gente pensa que as crianças podiam aprender através de vídeos na internet ou através de algum tipo de conteúdo, como, por exemplo, esses vídeos que vão ensinando palavrinhas em inglês para as crianças, ou as cores, ou o que quer que seja ali, educativo, né, em geral. Na interação social, isso se aprende de uma maneira muito mais interiorizada, porque é algo que se vive. É a criança, por exemplo, tentando colocar um quadrado dentro de um buraco que é um triângulo. Então, ela vai tentar até que ela entender que ela não vai conseguir. Depois, ela vai pegar o triângulo, vai colocar lá e aí ela vai encaixar. Então, tudo isso é aprendido de uma maneira muito mais interiorizada através da brincadeira, brincando realmente e até interagindo com outras crianças também. Até mesmo, como eu usei o exemplo do inglês, né? As crianças elas aprendem muito na observação. Então, por mais que elas identifiquem o som daquela palavra ali em inglês, ela vai aprender muito olhando a maneira como a gente mexe a nossa boca e depois ela vai tentar reproduzir isso, né? Então começam os né? Começa a tentar balbuciar uma palavra, mas é muito tentando imitar aquilo que ela está vendo, que ela está vendo na frente dela, né? Então isso é muito difícil através de um vídeo e é muito melhor através da brincadeira, através da interação social, né? E a gente está falando de criança de todas as idades, até o início da adolescência mesmo, com 13, 14 anos, o brincar ele continua a ser importante para o desenvolvimento das habilidades humanas que são tão necessárias para o mundo adulto, né? A partir dos anos 90, a gente começa a colocar as nossas crianças para dentro de casa com medo de sequestros, roubos, atropelamento, o que quer que seja, porque a gente pensa que elas estariam mais seguras dentro de casa. E com o celular isso ficou ainda mais forte, porque agora elas teriam mais uma razão para estar em casa, né? Mas o fato é que elas estão deixando de desenvolver todas essas competências humanas que o brincar traz, isso altera neurologicamente o desenvolvimento dessa criança. E quando a gente deixa 2, 3, 4 horas, e assim, não é um absurdo pensar que existem crianças que ficam mais de 5 horas com o celular na mão, são 2, 3, 4, 5 horas que a criança está deixando de aprender tudo que ela precisa aprender nessa idade. A segunda reflexão que eu queria trazer aqui para vocês é sobre as redes sociais, que aí é muito específico, né, realmente do celular em comparação a outros tipos de telas, né? Primeiro eu quero falar sobre os vídeos curtos, que são os Reels no Instagram, os Shorts do YouTube, mas principalmente o TikTok, que é uma plataforma só para esse tipo de vídeos, né? Já existem diversos estudos sobre esses tipos de vídeos, esses vídeos curtos,
e o que eles fazem com o cérebro, principalmente das crianças. Os cientistas descobriram que ao assistir esses vídeos é ativado o sistema de recompensa do cérebro, que é um sistema ligado ao prazer e à motivação. E quando esse sistema é ativado, o nosso corpo libera dopamina. É uma forma de alegria mesmo, um êxtase, né? Que é a maneira do nosso corpo dizer que está se sentindo bem e, por favor, me dê mais disso do que você está me dando, porque eu estou gostando. E a gente ativa esse sistema de diversas maneiras, né? Quando a gente termina de ler um livro, por exemplo, inclusive eu comento sobre isso no episódio Livros aqui do podcast, escutem lá que eu falo sobre isso um pouco mais em detalhe. Quando você come um chocolate, quando você faz exercícios físicos, no sexo ou em diversas outras situações, esse sistema ele é ativado. Mas nesses vídeos curtos, esse sistema é ativado a cada novo vídeo e de uma maneira muito rápida. E o cérebro da criança, obviamente, ela gosta. Ela diz para ela, eu quero mais disso que você está me dando. E essa dopamina é gerada de uma maneira tão rápida que outras atividades começam a parecer chatas, por não gerarem essa motivação de uma maneira tão rápida quanto esses vídeos, né? Essa falsa alegria que os vídeos estão dando para o cérebro da criança. E a consequência disso é que a criança começa a ter dificuldade em atividades que demandam mais tempo, mais atenção, que precisam de mais tempo para gerar dopamina, para que esse sistema de recompensa seja ativado. Como uma leitura, por exemplo, leva tempo para a gente se sentir tocado, se sentir feliz, efetivamente, de ter terminado um livro, né? Isso realmente leva muito tempo. Ou no exercício físico, leva tempo até a gente se sentir feliz, né? No começo, normalmente, é doloroso, é difícil, né? A gente, às vezes, até para sair de casa, mesmo a gente sabendo que vai ser gostoso depois, é difícil a gente, às vezes, sair de casa para ir para academia ou para ir para correr, mas depois sempre vem aquela sensação boa. Ou seja, são atividades que levam mais tempo para a gente se sentir bem com elas, para realmente ativar o nosso sistema de recompensas. Então, além de ser viciante, as redes como o TikTok, que já é a rede social mais acessada por jovens e adolescentes entre 9 e 14 anos, elas são perigosas para o desenvolvimento neurológico da criança, porque o sistema neurológico ele vai indo por um caminho diferente daquilo que todas as outras gerações de crianças elas vinham vindo, né? Outras redes sociais também podem ser bem prejudiciais para as crianças também, principalmente para a autoestima, como, por exemplo, o Instagram, ou o Facebook, ou mesmo o TikTok também. Então, é a menina se sentindo mal com o corpo porque vê aqueles modelos padrões no Instagram, no TikTok. É o menino que vai aprendendo sobre a masculinidade tóxica através de umas brincadeiras gravadas e é engraçado, então ele vai tentar reproduzir aquele comportamento ali que ele está vendo. Então, é muito dos exemplos que as crianças elas vão bebendo esse tipo de exemplos através dessas redes, né? Isso pode gerar um sentimento de não pertencimento. Então, se eu não acho engraçado esse tipo de brincadeira com um menino, então eu começo, e todos os outros estão fazendo da mesma forma, então eu começo a me sentir não parte. Ou eu, como uma menina, não tendo aquele corpo padrão, então eu começo a me sentir não parte do padrão mesmo, né? Do que é aceito socialmente. Então eu começo a me sentir muito mal, começo a afetar muito a autoestima. Então isso também é bastante perigoso também. Outro ponto também para a gente pensar é o impacto na criatividade que o celular traz. O brincar livre, ele estimula a criatividade e o jogo lúdico. De super-herói, brincar de representar personagens, de casinha. Tudo isso é a criança criando uma situação que só existe na cabeça delas. Uma criança vai trazer uma ideia, outra vai entender aquela ideia e vai entrar naquele mundo e aí vai trazer os pontos dela também. Tudo isso é desenvolvimento da criatividade da criança, que novamente vai ser um ponto extremamente importante na vida adulta, no trabalho. A gente pensa que não, né? Mas a brincadeira, ela desenvolve tanto a criança e às vezes a gente acha que é o inglês que vai desenvolver, que é a luta. Mas não, a brincadeira, ela desenvolve assim, ferramentas que a gente não dá tanto valor na infância, mas que são ferramentas extremamente importantes no mundo empresarial, no mundo de trabalho. E quando a gente dá um celular para a criança, o vídeo já está pronto, está ali, é só consumir. Não é a criança que vai criar nada, é só esperar a próxima cena que já está criado. Então, ela realmente não está desenvolvendo nada, absolutamente nada com relação à criatividade dela. A mesma coisa acontece no jogo online, né? O jogo já está definido, o que você precisa fazer
o jogador é só, na verdade, uma marionete ali dos programadores, né? Se o jogador fizer aquilo que os programadores definiram para que você ganhe o jogo, para que você passe para a próxima fase, para que você derrote lá o chefão do jogo, então ele vai ganhar. É só ele fazer aquilo que os programadores desenvolveram ali para aquele jogo, né? Novamente, não há nenhum tipo de criatividade. Existem jogos piores, jogos melhores, mas assim, numa maneira geral, quando a gente coloca um celular na mão da criança, ela não está desenvolvendo a criatividade que ela poderia desenvolver através da brincadeira livre, que é muito o que defende no livro o Jonathan Haidt, e escutem a entrevista também, que é bastante interessante. Isso vem se desenhando até mesmo para aquilo que a gente consome como adultos. Por exemplo, nunca se vendeu tantos livros sobre coisas práticas, do tipo ficar rico em 10 passos, ou como fazer amigos, influenciar pessoas, esse tipo de coisa. Os livros de história, de romance, de ficção, eles vão ficando cada vez mais para trás, porque até mesmo as nossas gerações estão ficando cada vez mais focados nas coisas práticas, sabe? Que não é nada mais, nada menos do que repetir padrões e desconsiderar a nossa história de vida, né? Nossa vivência, os nossos valores, para que de fato a gente possa construir uma riqueza, para que de fato a gente possa fazer amigos. Ou seja, é só seguir esses passos aqui, mas não importa se esse passo, por exemplo, de trabalhar 15 horas por dia fere completamente a minha maneira de enxergar o mundo, né? Você pode construir, existem outras receitas para que você construa a riqueza, não é só aquela, mas mesmo assim a gente vem consumindo cada vez mais esse tipo de conteúdo, e a gente vem perdendo a veia criativa, o entrar no mundo do outro, o entender a história, vem impactando, inclusive no mundo adulto, essa falta de criatividade nas coisas que a gente vem consumindo. Existe uma outra preocupação também, que são aquelas pessoas que tentam extorquir os jovens, né? Principalmente os meninos, adolescentes. Há muitos casos de pessoas que se passam por uma adolescente interessada ali no menino, vai desenvolvendo aquela conversa através dos aplicativos, às vezes até alguma chamada de vídeo, até chegar num ponto que essa suposta menina ela pede fotos nuas do menino, que aí manda, e aí começa todo um processo de extorsão. Isso tem até um nome na internet, que é o sextortion, que pode até gerar, de novo, depressão, problemas psicológicos, transtornos psicológicos, e, em último caso, suicídio, né? E, por último, ainda tem o bullying. O bullying, ele sempre existiu. Eu não quero normalizar o bullying aqui, nem dizer que é normal, longe disso. Mas, no desenvolvimento das crianças, existe uma idade que se tem uma maior propensão à prática de bullying, que é entre os 10 e os 13 anos, mais ou menos. Essa idade é uma idade que tudo começa a mudar muito rápido. Ela é comparável aos primeiros anos de vida da criança, porque tudo muda muito rápido, o corpo muda muito rápido, o desenvolvimento motor da criança muda muito rápido, o entendimento de mundo da criança também muda muito rápido. É aquela fase, por exemplo, de que quem joga bola, por exemplo, o menino que tem 10 anos vai jogar contra os meninos de 11, é uma diferença enorme. Os meninos de 11 são muito mais rápidos, chutam muito melhor, porque essa fase, esse desenvolvimento, ele é muito rápido durante essa idade. E isso gera comparações. Então, é daí que vem o bullying. Por isso que existe uma maior propensão ao bullying exatamente nessa idade. Só que, assim, isso sempre existiu, né? No passado isso era normalizado. Hoje em dia, ainda bem que nós temos olhado para isso com muito mais cuidado, as escolas têm atuado muito mais, as famílias têm atuado muito mais para que isso não tenha problemas maiores para a criança que está sofrendo bullying, né? Mas na nossa época, imagina que isso parava no momento da escola. A gente vai para casa, a gente tem aquele momento, vamos dizer assim, de paz, para a gente respirar, né, daquilo que está acontecendo. Agora, com o celular, com todas as crianças com o celular na mão, imagina que isso pode continuar por 24 horas, pode continuar depois da escola, pode continuar diferentes plataformas, né? Seja no grupo de WhatsApp ali dessas crianças adolescentes, né? Compartilhando coisas e fazendo piadas ainda sobre uma criança específica, ou nas redes sociais mesmo, no Instagram, no Facebook ou em outros lugares, fazendo piada também sobre aquela criança. Ou seja, a criança não tem paz. Através do celular,
esse bullying ele pode ser muito mais agressivo para essa criança e, novamente, pode gerar muitos transtornos para essa criança, transtornos psicológicos, pode causar depressão e, em último caso, novamente, suicídios, né? Eu sei que esse vídeo ele pode parecer um pouco alarmante, mas de fato é uma situação que a gente precisa ter muito cuidado. No meu último vídeo eu comentei sobre a minha experiência pessoal com o meu filho. O meu filho tem celular, eu compartilhei algumas dicas de como eu tenho feito para administrar isso com ele da melhor maneira possível. Tem funcionado relativamente bem. Uma coisa que eu não comentei no último vídeo é que o celular do meu filho quebrou faz acho que umas 2, 3 semanas, e eu combinei com ele que eu não ia comprar. Se ele quiser comprar, ele vai comprar com o dinheiro dele. Existe um outro texto meu, eu ainda não fiz episódio, mas vai sair episódio também sobre dinheiro. Ele tem algumas formas de ganhar dinheiro que eu acho bem legal, quero muito compartilhar com vocês, mas ele tem o dinheiro dele, e se ele quiser outro celular, ele vai comprar. Tentando responder a pergunta inicial do vídeo, né? Dar ou não dar celular para os filhos? Eu acho que é uma decisão muito pessoal, é muito difícil, né? Eu chegar aqui e falar, eu não quero chegar aqui e cagar regra para ninguém, né? Eu quero trazer um pouco da minha experiência, quero trazer um pouco do que especialistas têm falado sobre os meus estudos também, e aí eu deixo para cada pai tomar essa decisão por si só, né? Eu acho que se fosse hoje, eu teria adiado um pouco mais essa decisão de dar o celular para o meu filho. Como tem essa situação de ter quebrado o celular dele, então acho que vai levar um pouquinho mais de tempo até que ele consiga comprar um outro celular. Eu acho que eu quis trazer as reflexões para que cada um tome suas decisões como achar melhor, né? Então é isso que eu queria trazer de reflexão para vocês. Muito obrigado por ter assistido. Compartilhe esse vídeo com outros pais também, outras mães. E espero vocês aí na próxima semana. Um grande abraço. Tchau.